Do Paulista, São Paulo é a segunda força. E do brasileiro? A quinta. Quinta força. Tenho ouvido falar muito em relação à minha idade, 39 anos. É uma coisa que tem sido pauta em alguns questionamentos, acho perfeitamente aceitável. Mas eu me preparei para esse momento e vejo uma oportunidade muito grande. Essa foi uma das declarações do Thiago Carpini quando apresentado como novo técnico do São Paulo. O Paulo Vinícius Coelho, que já participou aqui com a gente, outro dia escreveu alguma coisa assim, que o Carpini foi campeão sem ter ganhado nenhum título no ano passado, pelo acesso do Juventude e pela final do Campeonato Paulista como treinador do Água Santa. O Cicinha, semana passada, falou que daria uma oportunidade para o Felipe Luiz ser técnico do São Paulo. O São Paulo contratou um técnico novo, claro, com mais experiência como treinador do que o Felipe Luiz, que não tem, e o Thiago Carpini chega para substituir o Dorival Júnior, que fez todo o planejamento, projeto, contratação, etc. e tal, junto com a diretoria. Eu imagino que o Muricy teve uma participação, o Mano teve com ele ontem, teve uma participação efetiva na escolha do Carpini. Quando bateu assim, vai ser o Thiago Carpini, você se assustou ou você abriu um sorriso? Não, Kleber, eu abri o sorriso porque aquilo que eu falei do Felipe Luiz, dá para ver que o pensamento da diretoria do São Paulo não está distante daquele que eu tinha. É o quê? Apostar porque tem o Muricy que faz um trabalho brilhante ali por trás quando é acionado, e o São Paulo está apostando num treinador jovem. A linha do São Paulo é aquilo que o São Paulo está buscando de perfil e também analisando o perfil dos atletas que tem. É o treinador que encaixa, então tem tudo para dar certo. Você sentiu ontem com o Muricy que é uma aposta ou uma certeza? Para falar a verdade, é uma aposta, né, Kleber? O Carpini está pegando o primeiro grande clube da carreira dele agora. É um técnico jovem, ele fez uma campanha muito boa com a Água Santa, no Paulista do ano passado, conseguiu acesso com o Juventude. Ele pega o Juventude na zona de rebaixamento e consegue colocá-lo aí no acesso para a Série A. Então não dá para negar que é um técnico promissor. Só que uma coisa é você chegar gritando no vestiário do Água Santa, chegar gritando no vestiário do Juventude, e outra coisa é você chegar gritando no vestiário do São Paulo. Você tem que barrar jogadores renomados. Por exemplo, o Rames Rodrigues deve começar a temporada no banco. Como é que você administra isso? Quem te falou que todos os treinadores chegam gritando no vestiário? Não, em determinado momento você já esteve no vestiário? Já, porque eu era atleta. Só não me profissionalizei porque eu não quis. Volto a falar aqui. Agora, com relação ao Carpini, eu acredito que ele tem que ter um respaldo muito grande por parte da diretoria do São Paulo, envolvendo o Muricy e Júlio Casares também. Então, mas eu não sei, o Muricy foi ontem lá na CNN, no programa do Benja. Imagino que vocês tenham... Como é que foi? Vocês escolheram? Vocês estão... É uma aposta, porque o São Paulo, há alguns anos, mandou o Aguirre embora, que não foi o caso desse ano, e contratou o André Jardine. Já estava lá. Que naquele momento, que já estava lá na base. Mas era aposta. Que naquele momento não deu tão certo assim, tanto é que ele saiu meses depois, e hoje é campeão mexicano, foi campeão olímpico. Você sentiu que é uma aposta ou o São Paulo tem convicção, eu imagino que tenha, de que o Thiago Carpini é um cara ideal para dirigir esse elenco aí, como disse sim? Eu acredito que o Muricy escolheu o Carpini, junto com o Casares, por convicção. Porque ele até contou a história, eu até perguntei para ele, Kleber, eu falei, Muricy, a mídia noticiou que o São Paulo foi atrás de 3 treinadores, o Pesolano, a Elian, eu falei, o Zubaldia, ele pegou e falou, esse não. Zubaldia. Aí ele falou, esse não. Ele falou, esse começou a enrolar, não queria atender, agora não dá, falou, esse aí já queimamos o cara. Mas o Pesolano foi? O Pesolano sim. E o Carpini, pela convicção que ele tem, o Muricy de futebol, ele falou que se assemelha ao que o São Paulo tem de elenco sim. Então não acho que vai ser um tiro no escuro, não. A diretoria do São Paulo está muito convicta na escolha dele. O técnico não grita no vestiário, Sheik? Não são todos, né? E também não tem essa necessidade, né? Até porque, às vezes, uma boa conversa... Eu posso xingar você baixinho. Uma boa... Mas, Sheik, dá pra você ir lá. Por vez, um bom dia com um olhar diferente já é um grito. Quero ver você entrar no vestiário tomando 3 do Palmeiras. Não sei se você conseguiu entender isso. Ou aquele você chega... Bom dia, professor. Mas, professor, bom dia, por quê? Por quê? Kleber, o Tite é esse cara. O Tite,
estava bem bravo, ele não gritava, ele mantinha a classe ali, mas vou te falar, viu? Zoião. Nossa Senhora. Mas eu acho que você iria de Carpini? Eu acho que São Paulo acertou. É mesmo? Eu acho muito que São Paulo acertou. Tem alguns amigos que trabalharam com ele e ele é um cara muito capacitado. É um cara que pode mudar o São Paulo e fazer diferente até que o Dorival fez. Essa é uma questão bem interessante. Um técnico... Eu acho que o futebol está precisando de uma ou outra mexida, chacoalhada, uma novidade. Eu não sei se é o Carpini. Oportunidade da vida dele. Eu não sei se é o Carpini, eu não sei se vai ser o Dorival Júnior na seleção, se não era o Diniz, eu não sei lá. E ele tem uma oportunidade que ele vai chegar com apetite e acho que mesmo com o título da Copa do Brasil, o São Paulo não está de barriga cheia. Longe disso. Né? E ele chega no começo de temporada. Que é bom. Ele chega... Normalmente você chega, na esmagadora maioria das vezes, num clube, quando o clube não tá legal. Claro. Nesse caso, ele ainda chega no começo da temporada, ainda que perdendo um pouquinho, quase nada, e chega no time campeão da Copa do Brasil e que perde o treinador para a seleção brasileira. Então é outro momento. Eu acho um ótimo nome, só vi coisas boas e ouvi coisas muito boas a respeito dele, quem trabalhou diretamente com ele, inclusive da época de atleta. Agora só tem uma coisa, 39 anos... Evite falar que você tem 39 anos no futebol. Porque se é para ser jogador, você tá velho. Se é para ser treinador, você tá jovem. Não sei. Bom, boa sorte. Não, eu acho que não. Mas, infelizmente, vivemos dias abjetos de etarismo. Qualquer coisa é velha, claro, qualquer coisa é muito jovem. Que é uma grande bobagem. Enorme. Porque o Luiz Gustavo ficou aqui no Quem Ganha Fica. O Fluminense, campeão da Libertadores. Pô. O Fluminense foi campeão da Libertadores com 5, 6 caras. Levando em consideração os 10 minutos, ele jogou 40 minutos aí no telão. Não viu? foi? 10, né? 4 rodadas. E eu quero ver, e ele vai chamar, parece que ele vai chamar o Luiz Gustavo de senhor. Não vai não. A ficha técnica do Carpini. Em 2019, ele assumiu o Guarani interinamente na lanterna da Série B e livrou o Bugre do rebaixamento. Em 2020, não se classificou às quartas do Paulista por ter ficado apenas um ponto atrás do Corinthians, porque a gente sabe, né, porque é pelos grupos. Em 2021, levou a Inter de Limeira às quartas do Campeonato Paulista. Em 2022, levou o Santo André às quartas do Paulista e em 2023 foi finalista do Paulista com o Água Santa e garantiu o acesso com o Juventude à Série A. E quando ele chegou no Juventude, o time estava na zona de rebaixamento, tá? Então, os feitos do Carpini, que desde 2019 vem galgando, vem melhorando. Então, esse aspecto vem tendo um pouco mais de experiência e agora chega o São Paulo. Ainda tem muito para oferecer. Todo mundo tá com a lupa em cima do Carpini, mas ele falou uma coisa, Zupa. Eu falo com o Dorival Júnior quase todos os dias, tenho falado com ele, inclusive falou antes dessa apresentação ontem, domingo. Isso pode ajudar de alguma forma, apesar de ele falar, olha, o Dorival tem muita coisa para ver na seleção brasileira. Sim, a gente sabe. Acho que assim, há algum ponto, alguma dúvida, uma força no momento difícil, acho que, sei lá, o primeiro clássico, que acho que é contra o Corinthians, perde o primeiro clássico, acho que o Dorival vai mandar uma mensagem, dar uma força, algum respaldo. Acho que esse tipo de apoio é sempre importante, tanto do Muricy, que está lá dentro, como do Dorival, que é alguém mais próximo até do Carpini, que está fora. E eu gostei da maneira que ele se colocou na entrevista, porque ele não foge de uma questão que ela é inquestionável, a idade, assim, porque existem argumentos que a gente pode questionar. Tem gente que pode achar alguém bom, achar alguém ruim, achar alguém moderno, achar alguém antiquado. Agora, ele é jovem, ele é inexperiente, isso ninguém pode discordar, isso é um fato. E ele sabe disso, então ele não tem como fugir dessa característica. O que ele pode fazer é, como ele mesmo falou, olhar o copo cheio. É um desafio? Claro que é, mas é também uma tremenda oportunidade. Claro. Né? Assim como chegar no São Paulo após o São Paulo ser campeão e substituir o técnico que foi para a seleção brasileira, aumenta a pressão? Claro que sim, mas chegar no São Paulo, que estava em jejum de título, seria num ambiente pior? Com certeza. Então, o que ele pode fazer? É estar ciente do que o trouxe até aqui, e estar ciente do que pode ser uma barreira para ele nesse trabalho, tentar enxergar o copo cheio e tentar trabalhar para o copo cheio sobressair em relação ao copo vazio. E ele sabe disso, né? Ele é bom treinador, ele tem uma carreira de trabalhos em clubes menores, mas de pequenas conquistas até chegar a 2023
fez quando ele de fato apareceu. É um cara que preza por um bom futebol, é um cara que se preparou para essa função, é um cara que entende do jogo, mas vamos ver como é que ele vai lidar em um clube deste tamanho, com jogadores pesados, né? Como é que ele vai lidar quando tiver um James Rodrigues insatisfeito, um Luciano insatisfeito, um Rafinha discordando de algo dele, como ele vai lidar com a primeira sequência de derrotas, com a primeira enxurrada em rede social, tentando pressionar dirigentes a demiti-lo. Tudo isso vai acontecer em algum momento. Então, como ele vai lidar com isso, vai ser parte de como ele vai lidar com as principais barreiras. Mas o São Paulo contratou um bom treinador. E ele tem, neste momento, a chance da sua vida. Então, cabem a eles juntos trabalharem para dar certo e pode dar certo. É verdade. Tem uma coisa também que, bom, o Carpini ele vai ter que trabalhar jogo a jogo, não tem muito o que fazer, porque vai estar todo mundo olhando e vendo o que é que vai acontecer nas próximas partidas. A gente precisa entender também qual é a convicção dessa diretoria com o Carpini. Sim, tem que ter um respaldo. Acho que a presença no Muricy é fundamental, Marcelo. Eu também acho. Passou pelo crivo dele essa contratação, vai ser um escudo também. Acho que vai ser um cara muito importante, principalmente nessa ajuda com a gestão. Porque, assim, o Carpini é um técnico competente, acho que ele é um dos melhores da nova geração. Tem demonstrado isso, 2023 dele foi excepcional, no Água Santa, no Juventude. Só que ele nunca teve a experiência de treinar um São Paulo. Sim. Ele nunca teve a experiência de treinar caras com o peso de Luiz Gustavo, Rafinha, Lucas Moura, James Rodrigues, que é um cara que já quer mais minutagem, não tinha com o Dorival, agora começa um novo ciclo com o Carpini, né? E a diretoria vai ter que bancar. Eu acho que ele chega com status de aposta, o que não o desmerece. Porque ele é um cara que está numa curva ascendente, né? Está numa ascensão meteórica. Nesse início de trajetória dele como técnico, né? Ele vem fazendo bons trabalhos, como a gente mostrou ali naquela telinha. E agora é o momento da diretoria bancar, né? Não é num primeiro clássico que você vai começar a destabilizar o ambiente internamente. Claro. Né? E ele me parece um cara muito estudioso, muito competente e muito seguro naquilo que ele acredita. E eu acho que até por conta disso ele consegue encantar os jogadores dele. Os caras correm por ele e conseguem ser aplicados dentro do modelo que ele decide, né? Não sei como é que vai ser o trabalho dele agora para o São Paulo, porque ele vai ter um material humano que ele nunca teve. Então é até perigoso a gente rotular, né, um estilo de jogo definido. Por exemplo, ele é mais reativo que o Dorival. Eu acho até que o Carpini preza por um bom jogo. Sim. Desde o seu campo defensivo, você tem uma série de bolas, você tem um jogo apoiado, é um cara que pressiona muito o adversário sem a bola, gosta de sufocar. Eu gosto do movimento do São Paulo em um momento que não tinha como você se planejar. Sim. Ninguém esperava que o Dorival Júnior ia sair e assumir uma seleção brasileira. Tudo mudou naquela loucura que é a CBF, né? O planejamento estava sendo tocado com o Dorival Júnior como técnico. Ele, inclusive, participando, né, de escolhas de contratações. E acho que vai para uma solução que está crescendo muito no futebol brasileiro. Eu, particularmente, torço para que seja um cara que dê certo, porque eu acho que a gente precisa de uma renovação e ele representa uma renovação competente, na minha visão. Espero que ele não seja moído. Sim. Né, dentro de uma estrutura de caras mais pesados. E não acho que não estou falando aqui que esses jogadores do São Paulo são jogadores que vão derrubar técnico. Sim. Estou falando que o futebol brasileiro é louco, né? Você vai para uma sequência negativa no Campeonato Paulista, a própria torcida já começa a rotular e desmerecer o treinador, que ele tenha a paciência necessária para executar um bom trabalho. Não a paciência dele, né? A paciência da diretoria mesmo também. Com ele, para que ele consiga fazer esse trabalho no São Paulo. Eu acho que o mais importante, antes de Supercopa do Brasil, é fazer um bom Campeonato Paulista. Eu acho que isso já vai ditar como é que pode ser a temporada do Carpini com o Tricolor. Olha,